Extrema é a cidade mais ao sul de Minas Gerais. Com pouco menos de 35 mil habitantes, é responsável por um feito imenso. Em pouco mais de 10 anos, já recuperou mais de 500 nascentes de água. O projeto conservador das águas fez da cidade o mais bem-sucedido caso de preservação de nascentes e produção de água potável. Hoje, o município coleciona prêmios nacionais e internacionais e está exportando a experiência. E um dos parceiros do projeto conservador das águas é a organização The Nature Conservancy. E o ponto de vista de hoje vai conversar com o gerente de águas da TNC, Samuel Barreto. Samuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Qual é que é o segredo desse projeto? A longevidade, Vânia, porque é um trabalho que já dura bastante tempo e principalmente as lições aprendidas que ele gera, porque no início desse projeto tinha a liderança do secretário que permanece, a visão de longo prazo, tinha um burro e um fusca, porque é uma região montanhosa e foi com esse empenho que foi começando a desenvolver o projeto, passo a passo. A TNC é uma parceira desde o início, junto com outros atores, junto com a Agência Nacional de Águas, outros parceiros, porque eu acho que esse também é um outro segredo, ninguém sozinho consegue chegar lá. E essa é uma iniciativa tão bacana, né, porque em nível global, a gente fala que na grande escala, Nova York é o grande exemplo. Por quê? Porque entendeu que inclusive era mais barato proteger as suas áreas de mananciais, as áreas que abastecem Nova York, do que ficar tratando a água poluída, do que ficar aumentando o insumo químico para tratar a mesma água ou buscar mananciais como a gente tem feito no Brasil e no mundo. E lá é um lugar onde nascem as águas que vai abastecer quase metade da grande São Paulo. E como é que é exatamente isso? Como é que se recupera uma nascente? O projeto conservador das águas começou numa microbacia chamada Ribeirão das Posses e ali teve um engajamento do proprietário rural. Isso é muito importante porque a terra, em geral, ali é terra privada. Então é importante que esse ator fundamental, o proprietário rural, participe e se engaje na iniciativa. De que maneira? Manejando melhor a sua terra, conservando as áreas de proteção, como as margens de rio, as nascentes, e ele ainda recebe um estímulo por isso. Foi o primeiro caso no Brasil de pagamento por serviço ambiental e hoje disseminado em várias regiões do país como instrumento de engajamento do proprietário. Ou seja, se na terra que esse proprietário rural ele mora e ele tem uma nascente e ali são águas fundamentais que vão abastecer a Grande São Paulo, é importante que essas áreas sejam protegidas. Então tem o lançamento dos editais, o engajamento do proprietário e se ele aderir ao projeto manejando melhor a sua terra, recebendo apoio técnico para isso, recuperando, protegendo as nascentes, ele também recebe um recurso. E isso é tão importante para o pequeno proprietário que em alguns casos ele chegou a dobrar a capacidade da renda da sua propriedade, mudando inclusive de qualidade de vida, mostrando que produção, conservação não são antagônicos, pelo contrário, são coisas que devem andar de forma conjunta. E essa é uma iniciativa que tem inspirado vários outros municípios. Hoje não é mais um caso isolado, só a Extrema. Ali no entorno, Camanducaia, Itapeva, Paraisópolis, Gonçalves, vários outros municípios estão aderindo. E hoje a gente está pensando no Conservador da Mantiqueira, um projeto que envolve 3 estados do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 284 municípios cujo objetivo é restaurar 1.200.000 hectares. Isso significa 10% da meta climática brasileira, podendo gerar também renda para os proprietários, movimentar uma economia que a gente chama de uma economia positiva da restauração, podendo gerar emprego nesses municípios menores e com serviço fundamental, porque essa é uma área, só para dar uma dimensão do tamanho de Portugal, de um lado verte água para gerar energia em Furnas, de outro abastece as regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas, do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro. Então é importante recuperar essa área a partir desse exemplo de Extrema. Agora, você falou que é de recuperação, agora existe um projeto de plantio, como é que se recupera uma nascente, né? Não, perfeito. Ou é só o proprietário que Não, tem um faz... apoio técnico. Hoje a Prefeitura de Extrema é muito interessante, porque já conta mais ou menos com 4 milhões de reais para serem investidos no meio ambiente por ano. Isso é um fato raro, um município que está com a conta no azul, não está no vermelho, que tem um recurso dessa natureza, um município com pouco mais de 30 e poucos mil habitantes, que é um município do tamanho médio de uma cidade brasileira, investindo esse montante anualmente
em meio ambiente. Então tem um corpo hoje de mais de 40 pessoas que estão ajudando os proprietários rurais, que estão ajudando com técnicas de restauração. Às vezes não precisa necessariamente fazer o plantio, às vezes basta cercar a nascente que já é suficiente para ela a natureza se auto-recuperar. Agora, quando tem o caso da intervenção, você tem que identificar essas áreas prioritárias também, fazer o cercamento de algumas áreas e o plantio. E o mais interessante de tudo isso é que tem vários parceiros, então tem aquilo que a gente chama da sinergia. Por exemplo, a concessionária da Fernão Dias, a rodovia que passa por ali, ela teve que fazer uma compensação ambiental, tinha que fazer uma restauração por conta de uma intervenção na estrada. Ela não sabia onde plantar, ela podia ajudar doando essas mudas e aplicando esses recursos nessa área. E o resultado disso é que todo mundo sai ganhando. A companhia que não sabe onde vai colocar a árvore, e é diferente de você plantar árvore e você gerar uma floresta, porque a floresta gera o serviço ambiental, como uma melhor qualidade de água, por exemplo, como redução de erosão, que vai provocar, além da perda do solo fértil, vai provocar a erosão, assoreamento dentro dos corpos hídricos. E o proprietário rural, porque 1 hectare Vânia, custa cerca de R$ 20.000 pelo menos. Então você consegue colocar desde uma empresa que precisa compensar o proprietário rural com a questão do Código Florestal. Pois é, era essa discussão que eu queria trazer. Quando a gente discutiu o Código Florestal aqui no Congresso, uma das quedas de braço é que os produtores rurais achavam que era uma área muito grande a ser recuperada, principalmente estados como Minas Gerais, São Paulo, já não tem um pé de árvore inteiro, né? Não tem uma árvore em pé. Então, eles iam perder uma área plantável, quer dizer, esse instrumento, o pagamento por serviços ambientais, ele tem um peso, não só nessa questão de recuperação de nascentes, mas muito grande na sustentabilidade. Sem dúvida, é um instrumento fundamental, mas só para também trazer uma referência, às vezes o pagamento é a menor parte do valor agregado, porque por exemplo, se você for restaurar 1 hectare, esse valor varia de acordo com as regiões do Brasil. Um país muito grande, condições diferentes, então ele tem um custo médio de pelo menos R$ 20.000 por hectare. Tem muita gente que não vai ter esse dinheiro. Então é importante você também buscar soluções como essa concertação. No nível federal, tem um projeto agora de conversão de multa, cujo os recursos vão ser aplicados para a bacia do Paranaíba, aqui inclusive passando por Brasília, mas também na Bacia do São Francisco, quase 5 bilhões de reais. Recursos que podem ser investidos para ampliar a segurança hídrica, que pode ser investido para ajudar o proprietário rural a produzir melhor. O ponto-chave é que a gente viu nessa discussão do Código Florestal, primeiro, uma perda, porque áreas importantes que estão gerando serviços ambientais, segurança hídrica, sendo degradadas, como matas ciliares, nascentes. E o que a gente percebe, principalmente com esse fenômeno novo do século XXI, o risco hídrico, é que quem sai perdendo é quando esses fenômenos acontecem, porque quando tem uma seca, não adianta, você vai ter perda de produção. Aconteceu aqui no Distrito Federal, na região do Pipiripau, onde vários proprietários rurais perderam mais de 1/3 da sua atividade produtiva. Isso representa prejuízo. Com a crise de São Paulo, a hidrovia Tietê-Paraná ficou parada, então teve uma demissão em massa em vários municípios, impactando a economia. Então é importante equilibrar a atividade produtiva com a conservação. A ONU definiu no Dia Mundial da Água desse ano o tema de soluções baseadas na natureza, mostrando exatamente como que a conservação ela pode melhorar a qualidade e a quantidade de água. Agora, houve resistências? Qual foi o maior obstáculo que vocês tiveram? Como vocês estão desde o começo do projeto? Porque aí a gente pode imaginar pelo resto do país, né? É interessante, porque nessa região são pequenos proprietários, então tinha uma desconfiança, porque imagina você escutar falar, bom, eu vou conservar, ainda vou receber por isso, tem alguma pegadinha aí. Então, no dia a dia, e por isso essa questão da política pública, de ter um programa, ele ter um arcabouço legal, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da próxima eleição, se muda, se acaba tudo, então tem um projeto de lei, já tem muito tempo que isso acontece, o trabalho dia a dia, onde hoje você tem uma demanda muito maior até do que o programa tem capacidade de incorporar os proprietários rurais, porque já tem credibilidade, e a credibilidade permite também você ganhar escala. Mas no início tinha essa desconfiança, poxa, será que tem alguma pegadinha, tem alguma coisa aí que eu estou fazendo, depois vou ter problema? Pelo contrário, é um projeto onde todo mundo sai vencendo, uma grande concertação com o suporte da prefeitura,
com o proprietário rural, às vezes adotando não só a conservação de nascentes, mas às vezes melhorando a atividade produtiva dele. Por exemplo, não é uma região de muita atividade produtiva, mas mesmo assim, quando tem ali alguma área como produção de leite, ajudar a manejar melhor o pasto, onde você produz melhor, gera mais leite e o proprietário rural acaba tendo uma renda também melhor. Agora, qual o papel do saneamento da cidade nisso? Quer dizer, se recupera água, mas se você não tem tratamento de esgoto, a chance dessa água ou desembocar num rio contaminado, como é que é o papel do saneamento nisso? Essas peças, elas têm que estar integradas, né, Vanessa? Assim, não adianta fazer só uma parte. A gente sempre diz que é importante, nessa questão de água no Brasil e no mundo, a gente ter um equilíbrio entre a gestão da oferta e a gestão da demanda. Hoje o que acontece é que, por conta dessa explosão de crescimento populacional, para atender às necessidades dessa população, se dá às custas dos recursos naturais. E essa conta não está fechando. Hoje a gente já consome mais água do que existe capacidade de reposição. E fora o mau uso, a degradação, o desmatamento, a poluição. Então, se a gente não conseguir balancear essa situação do saneamento rural e do saneamento urbano, não adianta também só conservar. Então, é importante investir nas ações de infraestrutura cinza, nessa coleta do esgoto, no tratamento, porque isso significa saúde, né? Na conservação dessas áreas de mananciais, na recuperação desses ambientes e também na gestão da demanda. Porque o que a gente percebe nessa gestão da demanda, no uso da água doméstico, na agricultura e na indústria, é que tem muito desperdício, tem muita gordura aí para ser queimada. Então, nessa balança de gestão de oferta e gestão de equilíbrio, todas essas peças têm que andar de forma conjunta para que a gente possa gerar segurança hídrica de forma estruturante de longo prazo. Quando se fala em gestão de demanda, a gente, o cidadão comum tem sido, principalmente nas grandes cidades que têm passado por crises hídricas, muito instado a economizar. Como é que uma cidade pequena faz esse tipo de gestão? Ou eles têm que trabalhar juntos, diversas cidades juntas? Como é que isso ocorre? Começa com a nossa mudança de comportamento. É como mais ou menos fumar, né? Hoje quem fuma dificilmente não sabe que faz mal para a saúde, mas ter a consciência de que isso faz mal e você parar, tem uma mudança, tem uma transformação. Hoje eu diria que as pessoas começam a ter uma consciência sobre o assunto e a gente precisa passar para a mudança de atitude. E precisa colocar isso em escala. Mas para dar um dado da crise hídrica de São Paulo, a economia que a população fez significou um dos reservatórios, que é o Guarapiranga, que é um dos mais importantes. Aqui no Distrito Federal, essa economia também tem acontecido, mas é importante que isso permaneça, que isso vire hábito, que isso vire a nossa rotina, mas não só o cidadão, mas também o setor da agricultura. O cidadão responde por 20% do consumo às vezes de água, menos, né? Às vezes por 10% que é a média nacional ou média global, mas às vezes numa região o maior consumo é o doméstico. E o mais importante é que a gente tem que fazer a poupança da água, né? Quer dizer, a gente tem que recuperar essas áreas com a questão do saneamento, com a questão da recuperação das áreas de mananciais, nesse equilíbrio da gestão da demanda e investir fortemente em outros tipos de mecanismos, como por exemplo o reuso, como, por exemplo, na agricultura, uma irrigação de melhor eficiência. O que está previsto para crescer a irrigação no Brasil em apenas 15 anos é algo em torno de 45%. Em 15 anos. Em alguns estados, como o Tocantins, deve ter um aumento de 100%. O oeste da Bahia, em lugares onde já não tem essa mesma água, porque cada um vai usando da forma que quer. E aí a gente entra na questão da governança da água. Quando você falou, bom, tem que juntar os municípios, os estados, e principalmente na questão da água, que ela não sabe quando passa de um município, de um estado, e sim a bacia hidrográfica, e a lei brasileira traz essa prerrogativa, a gestão da bacia hidrográfica, esse parlamento das águas, e esse é um espaço que a gente tem que fortalecer, que tem que ser implementado e que ainda é desconhecido de praticamente 100% da sociedade brasileira. A nossa lei das águas que fez mais de 20 anos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. O Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a recuperação de nascentes em Extrema, uma cidade no sul de Minas Gerais. E o nosso entrevistado é o gerente de águas da TNC, Samuel Barreto. Samuel, a gente falou um pouco de Extrema, da recuperação que aconteceu lá. Agora, Extrema é uma cidade com 35 mil habitantes. A gente, nas últimas crises hídricas, a gente viu São Paulo, optou por fazer grandes obras,
Brasília está investindo muito em obras para se prevenir de uma crise hídrica, de uma nova crise hídrica. Esse tipo de iniciativa evitaria essas grandes obras? Eles são uma alternativa, elas são complementares? Como é que você vê essa questão? Ela tem que ser uma agenda permanente e tem as ações que são de curtíssimo, de curto, de médio e de longo prazo. Então, é importante ter aquilo que a gente chama o plano de voo. E esse plano de voo, diante, inclusive, desses fenômenos climáticos, onde as previsões que os cientistas colocam, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que a gente deve ter eventos extremos com maior frequência e intensidade, significa que a gente pode ter períodos mais frequentes e fortes com chuvas ou com secas. E é isso que tem acontecido no mundo inteiro. A TNC fez um estudo em 4.000 médias e grandes cidades do mundo, mostrando que em 40% dessas 4.000 médias e grandes cidades, tem pelo menos 40% das áreas de mananciais com estágio médio ou elevado de degradação. É mais ou menos como se o nosso organismo tivesse comprometido com colesterol, com as veias entupidas, com pressão alta. O teu risco é muito alto. Então é isso que a gente está fazendo com as nossas áreas de mananciais. Então esse é um tipo de ação que precisa ser feito, porque agir sobre a crise acaba sendo aquele caso quando o paciente está na UTI. Quando está na UTI você tem que salvar a vida. E aí você acaba inclusive chegando naquela situação onde vários saem perdendo. Aqui mesmo no Distrito Federal teve que fechar por um período o canal do Trabalhador para poder abastecer parte de Sobradinho e Planaltina. Em São Paulo teve que parar a hidrovia Tietê-Paraná, um lugar onde se produz alimento. O órgão gestor estava lacrando bomba porque não tinha mais água para irrigar, que ia gerar alimento e água para abastecer. Então esse é o cenário crítico que a gente tem que evitar e ele deve ficar mais intenso e mais frequente, esse risco hídrico. Então a gente não pode abrir mão de nenhuma solução. A solução da recuperação dessas áreas, a solução do saneamento, a gestão da demanda para que a gente possa ter segurança hídrica, se adaptar a esses novos tempos e esses tempos de risco. Então, é isso que precisa ter, governança, investimento de longo prazo, não investimento do tempo do mandato. E para isso é importantíssimo ação como essa de Extrema, que é uma referência nacional, mostra que dá para fazer, porque quando você vê a imagem, você vê lá o secretário, o Paulo Pereira, você vê uma mula, você fala assim, poxa, esse negócio não vai dar certo. E um Fusca, e hoje acaba sendo uma referência nacional, mostrando que é fundamental ter a liderança, ter o engajamento, ter muito diálogo, uma grande concertação com diversos atores. E o resultado final para a Extrema não é só que é um município exportador, produtor de serviços ambientais. Foi classificado pelo ranking da Firjan como o município de melhor qualidade de vida do Brasil, porque atrai investimentos, gera emprego, conserva o meio ambiente. Então é esse trinômio, no século XXI, um exemplo concreto que a gente mostra que, por meio da conservação, com os elementos sociais e econômicos, é possível avançar. Agora, isso é possível ser reproduzido numa cidade, por exemplo, do tamanho de São Paulo? Esse acho que é o nosso grande desafio. Na verdade, a gente tem que pensar na escala, no impacto, não só na cidade de São Paulo, mas em qualquer outro lugar. E para isso é preciso ter também plataformas de ações coletivas, porque a gente ainda vê e assiste hoje muitas ações fragmentadas, cada um fazendo a sua parte, às vezes isolado. É importante, mas a gente tem o desafio de tornar essas atividades, que às vezes são fragmentadas, em ações maiores. E para isso é fundamental a participação do poder público, da sociedade e da iniciativa privada, para que possa ter ações convergentes de curto, de médio e de longo prazo. Até porque a gente sabe que ficar esperando só a ação dos governantes não é suficiente. Aí a sociedade tem um papel muito importante, não só de fazer a sua parte, mas também de cobrar. Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que tem uma área lá em São Paulo, sei lá, na Serra do Mar, uma área que está degradada, né, tem muita invasão e que quer recuperar. Como é que essa pessoa faz o quê? Quer dizer, ao mesmo tempo tem o governador do estado andou conversando com o secretário do Meio Ambiente de Extrema, está interessado, mas o governo do estado vai sair refazendo tudo. Como é que se juntam esses esforços? Perfeito. Como é que você faz? No caso do governo de São Paulo, foi criado um programa chamado Programa Nascentes, que coloca, por exemplo, empresas que precisam fazer compensação ambiental recuperando bacias hidrográficas. Isso é muito importante, porque às vezes uma empresa que tem que fazer a compensação, ela não sabe aonde vai colocar
essas árvores. E, de novo, é diferente você plantar árvore e criar floresta, porque a floresta cria o serviço ambiental. E para o proprietário pode ser muito importante. Agora, é fundamental, Vânia, que haja organização local. Às vezes é difícil quando tem um proprietário isolado, ele lutar contra a maré. É importante engajar o município, reunir outros proprietários rurais, outras ONGs, universidades, os municípios, para se auto-organizar também. Isso é muito importante, porque às vezes a ação só de uma pessoa fica muito difícil. A gente vê muito isso espalhado pelo Brasil. Eu imagino que isso numa metrópole... E às vezes... em cidades pequenas, às vezes um ato individual, às vezes é muito difícil também a pessoa sozinha, inclusive conseguir os recursos para isso de forma isolada. Então é aquilo que a gente chama a importância da participação também do poder público, do município e dessa forma de organização e acessar os recursos, porque hoje talvez a questão principal não seja nem o recurso, mas fundamentalmente essa organização social. E esse caso de Extrema mostra muito bem isso, como que essa construção veio acontecendo ao longo dos anos e principalmente mostrando a transformação do município, que tem uma nova meta, dobrar sua cobertura florestal com os recursos atuais nos próximos 30 anos. E a gente está tentando fazer com que isso aconteça nos próximos 10. De que maneira? Buscando novos modelos de captação de recurso, modelos que antecipem o resultado, porque a antecipação desse resultado permite você também gerar o impacto necessário. Então, mostrando que, de novo, é possível acessar esses recursos, mas é fundamental ter essa organização, essa governança para que isso tenha longevidade. Agora, eu falei para você da Serra do Mar. São Paulo tem uma grande área da Serra do Mar invadida por favelas, por ocupações irregulares, por casarões também, não é só pobre que invade, né? De alto e de baixo padrão. De alto e de baixo padrão. Como é que a gente, quer dizer, em que medida o ordenamento urbano afeta isso? Porque a gente discute plano diretor, mas parece que plano diretor é uma coisa que só está na cabeça dos arquitetos. É abstrato, né? Então, em que medida o ordenamento urbano, saber onde vai morar, onde pode morar, onde não pode morar, faz a diferença? Faz total diferença, porque a ocupação de áreas que vão comprometer esses serviços ambientais é chave, né, para impactar a qualidade ambiental, impactar a qualidade de vida. E esse crescimento desordenado, ele vem acontecendo de forma geral no Brasil. Então, se você observar o padrão de crescimento das nossas cidades, sejam elas pequenas, médias, grandes, ainda tem sido em ritmos diferentes, mas em grau bastante acelerado, principalmente as médias cidades, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, é importante ter, novamente, uma estrutura forte de Estado, não só para fiscalizar, mas principalmente o mecanismo indutor das boas práticas. A gente acredita muito nisso, uma indução das boas práticas. Tem que ter fiscalização, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter também outros mecanismos que induzam essas boas práticas, como o que está acontecendo em Extrema. Então, talvez a grande lição aprendida que a gente tem nesse caso todo, que é brilhante, é poder compartilhar essas lições, mostrar os passo a passo, quais foram as pedras que a gente escorregou, para auxiliar outros municípios, outros estados a fazerem o mesmo. Agora, esse ordenamento territorial, ele é absolutamente fundamental. Áreas de mananciais que deveriam ser protegidas estão sendo completamente ocupadas, desmatadas, com lançamento de esgoto. É o que aconteceu em muitos municípios ali do entorno da Grande São Paulo, é o que está acontecendo aqui no Distrito Federal, é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em Recife, na Baixada Santista e assim por diante. E aí a capacidade dos municípios de atuarem sobre isso. E essa, às vezes, é a ponta mais fraca desse modelo federativo que a gente tem no Brasil. Porque a pressão por habitação no Brasil é muito grande. Da especulação imobiliária e mesmo de uma política integrada de habitação. É muito difícil, né, de administrar isso, porque é uma pressão. O administrador público tem gente morando ali também, ele fica dividido nesse aspecto. E depois você tem que colocar o serviço, porque uma vez que está morando, aí ele vai precisar de água, ele vai pegar essa água. Só na região metropolitana de São Paulo tem uma estimativa de roubo de água em torno de 11% de tudo que é produzido. Outros 20% é de vazamento. Então, depois que você começa a fazer todo esse processo, é muito difícil. Aí você tirar, aí começa a consolidar esse tipo de ocupação, seja ela de alto padrão ou de baixo padrão. E, de novo, a importância da ferramenta de gestão dos estados, dos municípios e de uma atuação integrada, porque sozinho ninguém vai conseguir chegar lá. Agora, qual o papel da infraestrutura verde nessa questão da água? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco o que é essa infraestrutura verde, porque a gente tem visto exemplos, às vezes,
jardins suspensos, coisas assim, explicar o que é isso e se isso é realmente importante ou é só ou é mais bonito. A ONU definiu como tema desse ano, para o Dia Mundial da Água, as soluções baseadas na natureza. São as soluções que a gente pode considerar como essas extremas, de conservação de nascentes, de recuperação de margens de rio, de melhores práticas que possam gerar serviços ambientais. Por exemplo, ao recuperar uma nascente, ao restaurar uma margem de rio, você pode evitar a degradação. Ou seja, um solo que com a chuva vai ser levado para dentro de um corpo d'água. Isso vai provocar um assoreamento, está perdendo solo fértil, que pode ajudar numa atividade produtiva da agricultura e assim por diante. No caso do abastecimento de água, quando você tem uma maior quantidade de terra na água e você utiliza aquela água para abastecimento, você vai aumentar o teu custo lá na estação de tratamento, porque para tratar essa água turva, você precisa colocar insumo químico. Isso aumenta o custo do tratamento de água. Então essas soluções de natureza, elas são bem importantes para melhorar a qualidade e a quantidade de água. Foi o que Nova York fez, investiu 1,5 bilhão de dólares, então a gente fala, puxa, muito dinheiro, mas deixou de gastar 8. Deixou de gastar 8 bilhões tratando a água poluída ou buscar novos mananciais, como a gente ainda faz hoje muito no Brasil. Então são soluções que podem ajudar a reduzir os custos, podem ajudar a criar uma maior segurança hídrica, pode gerar emprego, pode gerar benefícios coletivos, como o caso de Extrema. Agora, por exemplo, a gente quebrar calçada, botar metade de calçada canteiro, esse tipo de iniciativa que algumas cidades estão fazendo, isso faz diferença? Faz diferença também, porque hoje todas as cidades, a gente percebe uma maior impermeabilização do solo. Nessa ocupação desordenada, depois seguida da impermeabilização, faz com que a água da chuva não infiltre e ela escorra. No período de chuva é perigoso porque pode ter um pico provocando inundações, uma série de danos, e no período de seca o rio acaba secando. Quando você tem um ambiente protegido, né, você faz com que aquela água infiltre, no período de seca ela volta para um rio. Nas cidades, ela pode fazer exatamente esse papel quase que de um mini piscinão. E a gente poderia ter isso de uma melhor forma organizado, desde essa questão da calçada, como você falou, ou de cisternas, como tem no semiárido, que talvez um dos maiores valores agregados para quem está na região do semiárido brasileiro seja a sua cisterna, que aproveita a água da chuva. Enfim, tem uma série de tecnologias que a gente poderia usar no nosso dia a dia, no chuveiro, quando você tem o aquecimento a gás, até a água aquecer, você está perdendo uma quantidade de água enorme. Então são tantas as medidas que a gente poderia estar adotando, e aí que eu acho que tem uma esperança, no sentido de que é possível reverter esse caminho, tem tecnologia para isso, tem a participação da sociedade. Agora a gente precisa se unir de uma maneira muito rápida para reverter esse cenário desafiador. Muito obrigada. Eu conversei com Samuel Barreto, da TNC, sobre o projeto de Extrema de conservação de nascentes e produção de água potável. Você pode rever este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br. Até a próxima!